Mais um vídeo da saga Historiando Dark Souls. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque eu fiz ele fora da live. Então na live a gente tinha explorado ali até o Smaug e o Ornstein. E aí eu resolvi fora da live ir explorando e comentando as coisas aqui de Anor Londo, conforme a gente for explorando. E é isso, bora pro vídeo. Bem, então logo depois de passar do Smaug e do Ornstein, a gente tem aqui a sala deles, que é uma sala que depois a gente até volta no Dark Souls 3, né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi esse portal que a gente vê na entrada na sala do Ornstein e do Smaug. Eu fui pesquisar para ter certeza de quem eram essas pessoas aqui representadas, porque eu lembrava de já ter visto essas representações. E eu realmente já tinha visto essas representações. Elas são de Santo Antonino e Benvenuto Cellini, eu acho que pronuncia assim. E eu fui pesquisar melhor a vida dessas duas pessoas e eu acabei encontrando coisas muito interessantes. Primeiro, é que no mural a gente só vê a mesma representação dos dois. Então sim, o jogo está falando sobre dois personagens. E quando a gente entra aqui, a gente tem dois bosses dentro da sala. E é interessante como a história de vida desses dois personagens que estão representados aqui no portal conta um pouco sobre os bosses que a gente vai acabar enfrentando. E a primeira coisa que eu li sobre o Antonino é que o nome dele, na verdade, é Antônio, e Antonino é o diminutivo de Antônio porque ele tinha a estatura mais baixa. E aqui a gente vê que desde novo o Antonino tentou participar da vida religiosa, mas o beato João Dominici insistiu para que ele não participasse, porque achava que ele era muito frágil. Mas que Antonino tinha um talento para a vida religiosa muito grande, porque o Dominici deu um tomo para ele memorizar e o Antonino conseguiu memorizar o tomo com só 15 anos e convencer eles de que ele tinha aptidão para a vida religiosa. Aqui também conta a história dele que ele aparentemente era uma pessoa brilhante e também um líder nato, e que em pouquíssimo tempo ele conseguiu a ordenação sacerdotal, ou seja, ele ascendeu muito rápido dentro daquela vida religiosa que ele estava tendo. Aqui também é dito de que, além de ser um pregador e um reformador, ele era um grande estudioso a ponto de ser consultado pelos papas. E o Papa Eugênio, em 1446, acaba indicando ele para ser bispo depois da morte do bispo, né, da região dele. E é uma indicação à força, porque ele não queria assumir esse cargo, só que ele foi forçado a assumir esse cargo, ou seja, ele era muito importante para o Papa e para a organização política da igreja, ou seja, ele era um líder. Além de ter dito que ele era um bispo exemplar, que ele ajudava muito as pessoas mais pobres. Ah, eu esqueci de falar que ele nasceu no final do século XIV, ali em 1389, e faleceu ali na metade do século XV, em 1455. E lendo sobre Ornstein, a gente sabe a importância que ele tinha para o Gwyn. Ele era o homem de confiança do Gwyn. Então, da mesma forma que Antonino era importante para o Papa e para os papas que viveram ao longo da vida dele, o Ornstein era importante para Gwyn. Ou seja, a gente tem o primeiro paralelo. A gente também sabe que ele servia a deusa Guinevere e ele também usa os milagres de raio. Ou seja, ele é uma pessoa de fé. Ele tem acesso aos deuses, ele acredita e serve os deuses. Isso é bastante interessante. Também é um paralelo com a vida do Antonino. Eu cheguei a olhar na alma do Ornstein, na armadura do Ornstein, para ver se falava um pouco sobre a vida dele antes dele se tornar esse cavaleiro que ele é. Então a gente não sabe muito da progressão dele até ele se tornar esse cavaleiro, pelo menos não até esse momento, não achei essa informação. Mas se a gente for considerar o paralelo que o jogo está traçando com o Antonino, dá para perceber de que ele era uma alma muito devota e com muita aptidão, e que se tornou o cavaleiro mais importante e de confiança do Gwyn. Além, né, como o Antonino a gente viu que ele era mais baixo, ele é menor do que o Smaug. Já Benvenuto Cellini nasceu em 1500 em Florença. Ele era filho de um fabricante de instrumentos musicais. Eu não sei se eu posso chamar de luthier, mas eu acredito que seja a mesma profissão, né, o mesmo ofício. E aqui eu tô dando um breve resumo da vida do Cellini. E a coisa mais marcante que a gente tem no resumo da vida dele é que ele era uma pessoa de temperamento forte. Então ele já contrariou o sonho do pai dele de que ele fosse um músico e foi correr atrás dos talentos dele sendo aprendiz de um joalheiro. Também foi dito que ele foi um bom aluno, mas por pouco tempo, e que ele já foi direto para Roma para poder tentar ter expressão em relevância e importância. E ele realmente era muito talentoso, porque é dito aqui que o saleiro de prata que ele produziu, que foi o primeiro grande trabalho dele como ourive, e o saleiro ficou tão bom, o cardeal gostou tanto, que ele espalhou o Cellini, né, falou do Cellini para as outras pessoas, e ele começou a ganhar a relevância que ele queria. E ele caiu nas graças do Papa, ele também foi para a França e caiu nas graças do rei da França na época, mas nem só de arte Cellini vivia. É dito que durante a guerra entre França e Espanha, alguns conflitos aconteceram na Itália, e Cellini não só foi ajudar, como ele liderou movimentos relevantes que protegeram a região. Então ele se mostrou protagonista e um líder militar muito importante ali para aquela região naquele período, a ponto de ser considerado herói de Roma. Mas o que chama mais atenção na história do Cellini é a autobiografia dele, que aí eu acho que quando a gente vai conseguir perceber os paralelos com mais intensidade. É dito que ele se envolveu numa forte discórdia, seja lá o que isso significa, e a ponto de ser banido da cidade de Siena e foi obrigado a voltar para Florença. E ele também teve uma condenação à morte e foi obrigado a fugir para Roma. E ele era meio que protegido pelo Papa porque o Papa gostava bastante dele. Em 1509, ele chegou a
um rival e foi obrigado a voltar para Florença. E ainda foi acusado de peculato, foi preso, fugiu, foi perseguido, foi preso e foi solto de novo. Ou seja, a vida dele foi bem caótica até o falecimento dele em 1571, onde ele tinha mais ou menos 70 anos. E o Small, a gente tem aqui o fato de que ele era importante ali pro Gwyn, então o Gwyn mantinha ele por perto, porque ele era bom no trabalho dele. A gente sabe que ele usa aquela marreta de cobre gigante, que é super ornamentada. Ou seja, a gente pode considerar que tem um trabalho ali de produção daquele equipamento, igual os trabalhos que o Cellini fazia em cobre. Além disso, ele nunca se torna cavaleiro de Gwyn, apesar de ser a vontade dele, mas ele é mantido por Gwyn porque ele é importante, ele é um cavaleiro importante, é uma pessoa forte, de confiança, mas era considerado muito brutal e grotesco para fazer parte da cavalaria de Gwyn. É dito que ele comia ossos das vítimas dele e tudo mais, ele toma gosto por cometer as atrocidades que ele cometia. Então eu achei esse portal aqui, a gente não percebe muito que tá ali, mas ele é de uma importância pra representação dos personagens ali no jogo incrível. Eu achei muito incrível aquilo tá ali. Inclusive eu fiquei com vontade de rever no Dark Souls 3 se eles mantiveram o mesmo portal, mas eu não vou ver agora, eu só vou ver quando eu for pro Dark Souls 3 mais pra frente. Por hora a gente vai ficar com essas informações aqui. Bem, e saindo do portal que a gente viu aqui, que eu já achei muito interessante, a gente pode olhar o resto da arquitetura de Anor Londo e a gente percebe que é uma arquitetura gótica. A arquitetura gótica não é porque ela usa batom franja. Ela é muito marcada por esses telhados altos, abobadados, com essas pilastras compridas, os vitrais geralmente ornamentados. Aqui esse aqui não são ornamentados, mas geralmente as paredes têm muitos vitrais. Se a gente sair aqui, inclusive, a entrada do Castelo de Anor Londo é muito parecida, por exemplo, com essa estrutura de igrejas góticas. Eu admito que eu não sei qual igreja é essa, mas vocês conseguem perceber o telhado abobadado aqui em cima, conseguem ver as torres altas. Esse formato aqui do arco, ele é muito interessante porque se não fosse esse formato aqui e o formato de abóbada do telhado, ele provavelmente não ia se sustentar. E outra coisa que é muito marcante das estruturas góticas são esses arcos ali, vocês percebem? Acho que aqui fica mais fácil da gente ver. Inclusive são os arcos que a gente usa para entrar na igreja aqui onde está a pintura. Estão vendo esses arcos aqui que estão saindo da estrutura? Viu? Tem uma linha aqui de 4 arcos, acho que aqui do outro lado também tem. Aqui também tem alguns arcos. Esses arcos, eles são justamente para sustentar o peso do telhado e da parede. Porque se a gente tem paredes verticais e quando a gente coloca o peso em cima, a tendência é que a parede, né, o peso vai fazer essa força, então a parede ela pode cair para trás ou estourar no meio. Então a ideia desses arcos aqui é justamente segurar o peso das paredes. Então a gente tem aqui uma cidade, né? A cidade de Anor Londo inteira é baseada na arquitetura gótica. Tem outros exemplos, as torres altas e várias outras coisas que a gente percebe. Aquele vitral circular ali, por exemplo. Acho que todo mundo sabe que Anor Londo é inspirado na arquitetura gótica, mas aqui eu tô dando só uns exemplinhos para vocês perceberem por que é inspirado na arquitetura gótica. Se a gente vê outras igrejas, por exemplo, a gente percebe, olha o vitral circular, as torres altas. Essa aqui não tem os arcos segurando as paredes. Aqui, ó, nessa aqui a gente consegue ver os arcos para segurar as paredes. Ó, aqui também a gente também tem alguns arcos por fora. Um outro detalhe aqui que eu achei muito interessante sobre Anor Londo, não sei se vocês já repararam isso, são esses degraus aqui. Se a gente reparar bem, a gente tem os degraus, que são os degraus do tamanho tradicional, que a gente usa, né? Que são do tamanho do nosso personagem. E a gente tem esses degraus aqui muito mais largos. E eu admito que eu fiquei pensando por que a gente teria esse degrau mais largo. E pra mim, a única coisa que fez sentido foi o tamanho dos deuses, né? Os deuses, a gente sabe que os deuses são muito maiores do que os humanos. E a gente sabe que a cidade de Anor Londo, ela é ocupada tanto por deuses quanto por humanos. Então faz sentido a entrada do castelo você ter esses dois tipos de degraus aqui, né? O degrau central para os deuses, porque são as figuras mais imponentes, mais importantes, e degraus menores para os humanos conseguirem subir. Eu não sei se é por causa disso exatamente, mas eu acredito que sim. Eu achei um detalhe muito interessante. E é um detalhe que não se reproduz nas escadas, nessas escadas aqui, nem nenhuma outra, só mesmo aqui na entrada de Anor Londo. Aqui a gente consegue ver também melhor os arcos aqui, ó. Eles estão fazendo justamente esse papel de sustentar as paredes. Eles são as paredes internas onde a gente passa, né? Onde estão os gigantes. Aqui a gente tem o gigante ferreiro, que ele é igual aos outros gigantes que a gente viu até agora. E no gigante a gente vai ver que ele vende armas de gigante, ou seja, ele provavelmente forja para os gigantes, né? A gente já viu que aqueles soldados que ficam ali na frente são soldados gigantes. A gente tem a alabarda, que é dita que o latão que faz ela tem vestígios de eletricidade. Faz bastante sentido de novo a Anor Londo, né? Com toda a questão de combate aos dragões, a gente sabe que a eletricidade é eficaz contra os dragões. A gente tem um escudo que ele é eficaz contra tipos não físicos de dano, o que é interessante também, é útil, né? Porque, de novo, dragões e seres mágicos vão estar atacando a Anor Londo, não apenas seres que batem
físico. A gente também tem as flechas gigantes, que são flechas matadoras de dragão, e as armaduras. Ele não fala muito com a gente, e geralmente ele fala com uma linguagem bem simples, né? Ele é um dos poucos gigantes que a gente vê falando, e ele fala de uma forma, bom, meio simples. Eu lembro muito do gigante do Dark Souls 3 também, que ele só fala por eu ajudar, né? Eu ajudar sempre quando a gente vai falar com ele, né? Olha, a gente também tem esses murais interessantes aqui, ó, que parece ter trigo, pão, eu acho que aquilo ali é um forno. É interessante, né, esses murais aqui. Mais uma vez a gente vê a referência do trigo e do pão. Lembra da gente ver murais também fazendo referências a trigo e a esse tipo de coisa naquela catedral que tem lá em Lordran ainda, antes da gente atravessar pra Norlondo. Bom, e na parte interna a gente vai ter um salão com cabeças de dragões, ou seja, provavelmente vários dos dragões que foram derrotados. Alguns dragões menores, outros bem maiores, como aquele ali de cima. Aqui a gente vai ter esse demônio de titanita. E ele é bem forte, não sei se eu tô muito afim de encarar ele agora. Mas eu quero ver essa sala aqui com mais calma. Bom, depois eu volto aqui. Desgraçado. Bom, mas é bom porque a gente voltando pra cá, a gente pode ver as salas internas de Anor Londo também, do castelo. Ou seja, aqui a gente vai ter uma sala com lareira, banquinhos, mesas, o que poderia ser um local de alimentação, talvez, né? Da mesma coisa que do outro lado, onde fica a bonfire, se eu não me engano é uma sala bem semelhante. É uma sala bem semelhante. Aqui a gente vai ter uma sala com pergaminhos, provavelmente uma sala de registros. Eu não sei se esses pergaminhos são mágicos, mas como a gente está falando de um reino, isso aqui pode ser simplesmente baús de registros, seja de coleta de impostos, seja de qualquer coisa que for. E é legal porque aqui a gente tem uma sala secreta onde estavam os itens do Ravel. Eu acho interessante estar nessa sala escondida aqui, justamente na sala de registro. Não sei por que estaria aqui, mas, bom, é interessante. Essa sala aqui é bonita, se a gente parar pra pensar, né? Ela é escura, mas ela é bonita. Uma coisa que eu tava reparando, eu não sei se é alguma questão do código do jogo, de criação, ou se tem algum motivo pra isso, mas não sei se vocês repararam. Essa escada, ela tem esses pilares duplos aqui. Só acho estranho, eu não sei qual é o motivo, se tem um porquê arquitetônico pra isso. Eu só acho diferente. Aqui a gente tá na parte superior, então ali tá o demônio de titanita e ele tá cercado por umas tapeçarias, né? É uma sala, aparentemente alguém se sentava ali. Esse tipo de estrutura aqui parece algum sacerdote se sentava ali no meio, onde tá a cauda do demônio de titanita. E aí você tem pessoas aqui embaixo. Isso pode ser... Parece uma estrutura, por exemplo, para uma missa ou para conversar com alguém, sabe? Uma sala de reuniões também, onde uma pessoa importante fica ali no meio. Você tem ali, sei lá, assessores ou pessoas menores ali que ficam naquelas cadeiras na ponta, porque mais pessoas importantes, né, que estão trabalhando junto com a pessoa que tá ali no meio, que é a pessoa de mais importância. E você tem ali um lugar menor, os banquinhos, para as pessoas se sentarem e participarem da reunião. Interessante também. Parece uma sala de reuniões mesmo. Aqui também é interessante que a gente tem esses dois quartos aqui, e eu fiquei tentando perceber quem viveria nesses quartos. Aqui a gente tem uma pintura da Guinevere, e a gente tem pinturas também aqui de uma criança e de uma moça mais madura, né? Ainda uma jovem, mas uma moça mais velha um pouco, não é mais uma criança. E aqui a gente tem um outro quarto, protegido por 3 cavaleiros, né? Eu já passei por 2 aqui. E nesse outro quarto, a gente tem aqui uma pintura que, se eu não tô enganado, é a Norlondo, né? Ou eu tô enganado? Eu posso estar enganado, mas me parece a Norlondo, né? Aqui é a entrada principal. Não, aqui com certeza é a Norlondo, ali talvez não fosse. Bem, e aqui a gente acha uma titanita demoníaca. Bem, a gente vê que são 2 quartos muito adornados, muito bem... São 2 quartos de luxo, é um de frente pro outro. Se eu tivesse que sugerir alguma coisa, eu diria que esses quartos aqui são os quartos dos filhos do Gwyn, então sim, da Guinevere e do Gwyndolin. Eu não tenho prova nenhuma disso, além de serem quartos luxuosos dentro do castelo, e que é um de frente pro outro. Eu já vou dizer aqui que eu não tenho prova além disso. Além de serem 2 quartos muito protegidos, né? A gente tem soldados aqui, cavaleiros. Eu acho que é o lugar que mais tem em Silver Knights, em Anor Londo, assim, próximos um do outro, é justamente aqui nesses 2 quartos. Ah, eu ainda esqueci do mais importante, né? Aqui a gente vai ter o Lord Gwyn, uma escada imponente, dourada. A gente vai ter a filha dele, a Guinevere, também com detalhes dourados. E aqui, que seria o terceiro filho do Gwyn, a gente não tem representação dele. A gente aqui, no caso do jogo, ainda não sabemos por quê. Depois a gente vai saber o motivo, mas por enquanto a gente ainda não sabe o motivo. Eu adoro esses elevadores inspirados, não faz o menor sentido. Aqui é legal a gente perceber que quando começa a luta contra o Ornstein e o Smaug tá ali no andar de baixo, mas o Ornstein tá aqui em cima. Ou seja, ele tem acesso direto à Guinevere que tá ali dentro. Apesar de a gente saber que a Guinevere é uma ilusão, é interessante de ver que ele tem acesso, né? Porque ele tá aqui na parte superior, enquanto o Ornstein, como a gente viu, ele não é um dos cavaleiros, então ele não tem acesso a esse pedaço aqui de cima. Talvez por não ser um cavaleiro, um dos 4 cavaleiros, ele não tenha acesso aqui em cima. E aqui chegamos à nossa querida Guinevere. Oh, chosen undead, I am
Guinevere, daughter of Lord Gwyn and Queen of Sunlight, since the day Father his form did obscureth, I have awaited thee. I bequeath the Lord vessel to thee. And beseech thee, succeed Lord Gwyn, and inheriteth the fire of our world. Thou shalt endeth this eternal twilight, and avert further undead sacrifices. Então, quando a gente encontra a Guinevere, é a primeira vez que a gente tem acesso à informação de que o Gwyn foi caído, né? Eu não lembro da gente saber disso antes, né? A gente não sabia disso até então. Ela que diz que o Gwyn, ele perdeu, né, a forma dele, né? Ele se escureceu, ou seja, deixou de brilhar, né? Deixou de ter a chama, né? A alma solar, provavelmente, dentro dele. É a primeira vez que a gente tem essa informação é com a Guinevere. É isso, ele perdeu a luz solar, ele se escureceu. Ainda toca uma música aqui em torno dela, né? E, claro, ela sabe que a gente é o morto-vivo escolhido porque nós passamos pelo Ornstein e pelo Smaug. Bem, aqui eu tô fazendo um pouco de trás pra frente porque a gente já tinha avançado, né, até o final. Aqui vocês sabem que no começo de Anor Londo a gente vai ter o Smaug, uma estátua do Smaug ali daquele lado, protegido por 2 soldados gigantes. E agora eu fiquei pensando, o martelo do Ornstein, ele é diferente da estátua, né? A gente tem a estátua de pedra e um martelo que parece ser de bronze. Eu vou tentar chegar mais perto, só que eles vão me bater. Não, não vou não. Tá vendo? A cor é diferente. Será que é o martelo original do Smaug que tá aqui? Porque, ao que tudo indica, o Smaug e o Ornstein que a gente enfrenta são ilusões do Gwyndolin, né? Então pode ser que eles tenham ido embora e deixado as armas deles como símbolo, né, de proteção a Anor Londo. Aqui também o Ornstein é a mesma coisa, só a arma dele é diferente. Parece ser de um material diferente. Eu ousaria dizer que sim, eles foram embora e as armas deles ficaram como símbolo de proteção. E aqui quando a gente chega, né, desce o elevador ali de Anor Londo, a gente vai, a primeira construção que a gente vê é uma igreja, que é por onde a gente acessa depois o elevador e até chegar em Anor Londo. E aqui não tá, porque a gente já passou pelas duas, né, elas não respawnam, mas a gente tem 2 gárgulas. E de novo a figura das gárgulas vinculadas à igreja, né, porque a gente tem as gárgulas lá do início que são ligadas àquela catedral, àquela igreja que tem ali em Lordran. E aqui a gente tem 2 gárgulas, mais uma vez, ligadas à igreja, né, a uma catedral. E dessa vez as gárgulas mais uma vez estão fazendo a provação de nos barrar, né? Elas estão aqui nos impedindo de novo. Tem uma aqui e uma do outro lado da escadaria. Acho que se a gente lembrar da simbologia de proteção, de disputa entre o bem e o mal, mais uma vez as gárgulas aqui estão fazendo esse papel. Olha, na catedral a gente vai achar uma armadura completa de ferro negro. Vamos dar uma olhada no que tem essa armadura de ferro negro. Elmo de Tarcus Ferro Negro, cavaleiro conhecido por sua grande força. Feito de um tipo especial de ferro e bastante resistente, especialmente contra o fogo, mas tão terrivelmente pesado que apenas o próprio Tarcus é capaz de usá-lo. Provavelmente os outros itens vão ter a mesma descrição. Exatamente. Nesse momento aqui, a gente não sabe quem é o Tarcus, mas a gente sabe que a armadura dele estava aqui e estava protegida por um dos guardiões da pintura, né? Então acredito que o Tarcus é alguém aqui da pintura. Aqui a gente tem a famosa Ariandel no Dark Souls 3, né? Como é que é o nome no Dark Souls 1? Eu vou admitir que eu não lembro o nome aqui no Dark Souls 1. Tem muitos anos que eu fiz o Dark Souls 1. Tô rejogando o Dark Souls fazendo essa análise, então assim, tem muitos anos eu não lembro, né? Mas era um nome parecido. Aqui a gente vai ter ali em cima mais uma estátua da Guinevere, cercada por 2 cavaleiros, né? Por 2 Silver Knights, protegendo ela. Mas o interessante dessa catedral é que ela não tem exatamente um altar, né? Ela não tem um altar. A gente tem essa escadinha aqui, mas não é exatamente um altar. E a gente tem a pintura ali do outro lado. Então a Guinevere, ela está protegendo a pintura no Dark Souls 3. E a Ariandel, eu esqueci o nome do Dark Souls 1. Bem, e agora a gente vai dar tchau pra nossa querida Guinevere. Tchau, Guinevere. E aí agora a gente pode explorar Anor Londo sem a ilusão do Gwyndolin. Então vamos lá, quais são as diferenças que a gente tem em Anor Londo sem a ilusão do Gwyndolin? Primeira coisa, os gigantes sumiram. Os guerreiros gigantes que protegiam as estátuas. Então agora a gente consegue ver bem de perto. A arma do Ornstein muito ornamentada, inclusive, dourada, né? E o Smaug também aqui, com a marreta dele aqui também, visivelmente outro material, né? Parece ser bem de outro material mesmo. Bom, outra diferença é que a Firekeeper que ficava aqui vazou, ela vai embora, e a Anor Londo fica bem sem vida, fica mais parecido com a Anor Londo que a gente conhece no Dark Souls 3, né? Bem cinza, né? Bem cor de pedra. Olhando de dentro do castelo, os guardas gigantes foram embora, e agora a gente tem que passar por esses 2 NPCs. O Silver Knight que fica aqui em cima, ele também sumiu. Sim, era tudo ilusão.
E bem, os dois NPCs que a gente encontra aqui, se vocês repararam, eles usam armaduras que a gente já conhece, né? Uma de Balder e uma de Berenice. Provavelmente dois mortos-vivos dessas regiões. Aqui, ó, mais uma vez, não tem ninguém aqui. Nem mesmo aquelas gárgulas, né? Aqueles bichos que carregam a gente estão aqui mais. O ferreiro gigante ainda tá vivo. Vamos ver se ele fala alguma coisa diferente. Ele não fala nada de diferente. Ali, se não me engano, é a Firekeeper, né? Ela também fica ali pra poder perguntar qual foi. Ah, interessante. Na catedral, os guardiões aqui da pintura ainda estão vivos, né? Eles não fazem parte da ilusão do Gwyndolin. Eles fazem parte da pintura, né? Provavelmente. Então, faz sentido eles estarem aqui. Bem, e a última coisa que eu queria olhar eram os andares superiores ali de Anor Londo, né? Quero ver como que ficou. Aqui no gigante a gente já sabe. Por dentro eu acho que não muda muita coisa não. Opa, ainda tem alguns Silver Knights aqui. Não eram todos que eram ilusão, né? Aparentemente os Silver Knights do interior do castelo continuam aqui. Do andar superior também. Ele tem outro ali. Tá todo mundo aqui. Agora a gente não sabe, né, se é alguma questão de programação do jogo. Na minha cabeça faz sentido eles terem sumido junto com os gigantes e junto com aquele outro que ficava lá no salão principal. Pode ser alguma questão de programação do jogo, eu não entendo por que eles estariam aqui dentro. E vamos resolver aqui a questão com o Gwyndolin para encerrar o vídeo. E é isso. Por último, a gente derrota o Gwyndolin. Vou dar uma olhada na alma dele aqui. É a alma do filho mais novo de Gwyn. Pode ser usada para obter. Tá, a alma do Gwyndolin. Lua Negra, deus do Sol Negro e guardião da deserta Anor Londo. É isso. Anor Londo ficou vazia e ele se manteve guardião, ficando próximo da tumba do Gwyn, do pai dele. E no túmulo do Gwyn, a gente consegue a lâmina da luz solar. Milagre usado pelo primogênito do Gwyn. Fortalece a arma com raios de sol. É bastante eficaz contra dragões. E olha só, e o Gwyn deixou esse feitiço poderoso, muito eficaz contra dragões, no túmulo do pai dele, como uma despedida. Aí eu acho que eu vou encerrando o vídeo agora. Acho que a gente deu conta de Anor Londo. Vimos muita coisa bem interessante. Obrigado pela atenção mais uma vez. Espero ver vocês na próxima. E valeu!